Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Conversa com Zambrano, você já sabe. Eu sou advogado e escritor Leandro Zambrano e hoje nós vamos ter aqui um baita papo com Paulo Roberto Taufer, empresário, professor. Nós vamos ver como é que essas duas carreiras se comunicam na vida do Paulo. Um apoiador nosso aqui é a Agência Imóveis, porque lidar com imóveis é de muita responsabilidade. Então, locação, venda, compra, entra no site da Agência Imóveis, www.agenciaimoveis.com.br e se informa ali, inclusive, sobre locação facilitada. Outro dos nossos apoiadores é a Univale, você sabe, a cooperativa de reciclagem. A Univale sempre pede, Zambrano, lembra o pessoal para separar o lixo, porque se o lixo não for separado vai se contaminar, vai perder valor, não vai poder reciclar. Então, pessoal, vamos separar o lixo aí, pelo menos o orgânico do seco, vamos começar por aí, certo? E Construtora Capilé, do projeto à execução da sua obra é com a Capilé. Porque às vezes a gente pega um para fazer um projeto, o outro para fazer a obra e as coisas depois não se fecham direito. Então a construtora Capilé faz para você desde o projeto até o final da sua obra. Procura aí Construtora Capilé no Google e você vai se informar sobre como ter uma obra com máxima confiança e qualidade. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o meu convite, muito bem-vindo aqui ao Conversa com Zambrano. Agradeço a você o convite. Tudo jóia contigo? Olha, aos poucos está melhorando. Aos poucos? Como acho que o resto todo, né? Vem aos vindo. pouquinhos, assim, estamos começando a respirar um pouco de normalidade novamente, né? Porque essa pandemia mexeu com todo mundo, aí não tem quem não foi mexido, né? E eu vou querer saber bem como é que tu passou a pandemia daqui um pouquinho, mas acho que isso é importante em todas as áreas e acredito que na tua... Acho que vai ter um mundo pós-pandemia, tem um mundo antes pandemia e um mundo pós-pandemia. Pós-pandemia, que mudou né? Muita coisa, né? Nas relações humanas, nas relações de trabalho, nas relações sociais, enfim, né? Na questão do trabalho, enfim, né? Então... Tem gente que tem dúvida até se vai ter pós-pandemia, ou se vai ser uma convivência com pandemias, exatamente, né? Paulo, onde é que tu nasceu? O Paulinho nasceu aonde? Eu nasci em Novo Hamburgo, sou hamburguense. Hamburguense. Morei 40 anos, tenho 50 anos, morei 40 anos em Novo Hamburgo, aqui pertinho da Light TV, aqui no bairro Quase Ideal. A vida inteira aqui em Novo Hamburgo. Na Juiz de Fora, aqui em cima. Aqui, sim, bem pertinho. 2 quadras aqui para cima, aqui da Vale. Sempre estudou aqui? Sim, sempre trabalhei. Pai e mãe aqui, eram daqui? Não, meus pais são migrantes, né, do interior do estado, filhos de colonos, né, na Revolução Verde, dos anos 70, ou seja, né, o pessoal migrou para Vale dos Sinos, né, busca de trabalho, desemprego no campo, enfim, toda aquela questão da produção, mudando a produção agrícola, o maquinário, enfim. Pensando na mão de obra humana. Muitos filhos na propriedade, então, né, minha mãe tinha 10 irmãos, 11 com ela, meu pai 5 ou 6, então pequenas propriedades, filhos de pequenos proprietários. Ou seja, não tem mais espaço para todo mundo e aquele processo migratório dos anos 60, 70, né? E aí vieram para Novo Hamburgo em função do boom do calçado, né? Minha mãe sofreu de operários, trabalhadores do setor coreiro calçadista, né? Também bastante irmãos? Eu sou filho único. Olha só. Sou filho único, né? Será que foi pela experiência deles de terem vários irmãos? Talvez, né? E não é a dificuldade, né? Trabalhavam muito, enfim, para dar uma condição mínima de vida, né? Sempre colocar na minha cabeça que eu tinha que estudar, enfim, né? Então, para me dar um pouco de estudo E eles fizeram bem isso no teu julgamento? Eu acredito que sim. Valeu a pena esse conselho? Sim. Tu seguiu ele? Sim. Sim, hoje eu tenho 2 faculdades, 2 pós-graduações, né? Enfim. Porque eu não tinha opção de não estudar, era estudar ou estudar. Então, eu fui educado, tanto é que meus tios, por parte de mãe, eu tenho 10 com curso superior, né? Então, de berço, eu fui educado, só minha mãe que não pude estudar. O caminho primeira, é esse. Minha mãe era mais velha, mulher, tinha que educar os seus irmãos menores, enfim, ajudar a cuidar, então acabou não podendo estudar, mas passou para mim, não, você tem que estudar, né? E eu vi a dificuldade de trabalhadores do setor coreiro calçadista, ganhava muito pouco, enfim, né? E, então, eu fui educado nessa balada, ou seja, é estudar ou estudar. Não tem E tu era um bom aluno?
de razoável para bom, não é excelente aluno, mas de razoável para bom. Né? Qual é o colégio que estudava? Eu estudei sempre na rede pública, né? E aí eu fui para o Liberato, fui da Liberato, trabalhei... Que já é uma referência, exatamente, né? Me formei em mecânica lá, trabalhei no pós-Liberato ali em torno de 4 anos no setor metal mecânico ali, na área de projeto e manutenção de máquinas, mas não era o meu chão, né? Eu acabei não tinha te encontrado não, na não mecânica? me encontrei, não. E aí eu sempre gostei da área das humanas, né? Eu sempre gostei de história, desde pequenininho lia livro de dinossauro, eu adorava parte antiga, coisas antigas, museu, eu adorava, sempre desde pequeno, né? E aí eu falei para meus pais, olha, não vou fazer engenharia mecânica, vou ser professor de história. Me disseram, mas agora tu pensou E aí isso? quase enlouqueceram, porque isso era início dos anos 90 ali, imagina, professor, a crise do magistério, as greves, enfim, salários miseráveis, né, cada vez pior, né, ou seja, e eu acabei me tornando professor da rede pública estadual, 25 anos, né, professor da rede pública estadual. Foi cursar História, então? Sim, cursei História. Aonde que tu cursou Na História? Unicinos. Na Unicinos. Aí eu me formei ali, fiz uma especialização na FAPA, em Porto Alegre, fiz meu mestrado em História Política do Rio Grande do Sul, aqui na Unicinos também. E eu estava me encaminhando aí para a vida acadêmica. Trabalhava com o que essa época toda? Sempre lecionando. Já lecionando? Lecionando, né? Desde aquela época que saiu ali, que disse, eu não vou fazer mecânica, eu trabalhei um tempo no setor metal mecânico e fazendo faculdade de História à noite. Uhum. E depois, como faltava muito professores da rede pública, eu consegui um contrato emergencial no meio da faculdade ali. E toquei para esses concursos, aí fui, né? E eu estava me encaminhando aí para a vida acadêmica, né? Eu ia fazer doutorado, estava encaminhando para um doutorado e tentar seguir a vida acadêmica, mas aí a vida tem percalços aí. Tem variáveis, variantes. E aí eu casei com né, me encontrei lá na Rua Grande, lá. Em São Leopoldo. Lá no Marrakech. Viu o que é que deu em São Leopoldo? E aí encontrei a minha futura esposa. O Marrakech. O Marrakech, lá, né? E aí estamos juntos há 25 anos. Como é que é o nome dela? A minha esposa é Sônia. Sônia, um beijo pra sua. Manda beijo, que depois a mulher reclama que a gente não mandou beijo aqui no no programa. Ali. Tá em casa não, no trabalho, né? Tá no Pra eu poder estar aqui, eu tenho que estar trabalhando. Alguém tem que estar lá, né? A Sônia também era estudante, morava em São Leopoldo lá? Ela morava em São Leopoldo e ela tinha um restaurante de comida italiana. Ela tinha um restaurante de comida italiana aqui em Novo Hamburgo, né? Então o hamburguense foi achar uma leopoldense que trabalhava em Novo Hamburgo. Tá bom. Se encontramos lá. E depois vem dizer que foi coincidência. E aí a conversa vem, conversa vai, enfim, a coisa foi andando. E eu acabei ajudando ela no empreendimento, no restaurante, né? Enfim, a gente trabalhou, ficamos até 2010 aqui, né? Como é que era o nome do restaurante? Aqui é o Prato Del Nono, aqui lá da Facciona, no 1º de março. Sim. Né? E aí o meu... Mas aqui ainda tem o restaurante? Tem, daí ficou com o meu cunhado, né? O Rock. E que é muito bom de Muito passagem. Bom, sim, sim. E aí nós acabamos dividindo a sociedade e nós fomos para São Leopoldo e montamos lá o Piatto de Nono. Né? O Piatto de Nono. É Morro do Espelho ali? Entre o Morro do Espelho e Jardim América ali, né? Perto do Sinodal ali. Como é que é o nome da rua ali? Ali é Marisperbe. Marisperbe. Na rua do Sinodal ali. Liga lá, eu ia dizer João Correia, mas ali já não é mais João Correia, é São Borja. São Borja. Liga São Borja lá quase no Sinodal e vice-versa, né? E aí... Uma casa muito bonita ali. Isso. E aí, enfim, função E continuou lecionando? Sim. Continuei lecionando, fazendo essa vida dual, essa dualidade. Pois é, como é que professor concilia e empresário. Aí começou a ficar cada vez mais difícil, né? Imaginei. E a demanda da empresa começou a ser maior e minha esposa falou, eu preciso da tua ajuda, né? Não tem mais como conseguir tocar sozinha, né? Eu ajudava, mas não tinha uma função, nem podia pelo tempo de selecionar, dá trabalho, tem o antes, a preparação, o durante e o depois, correções, avaliações. Eu sou filho de uma professora do Estado aposentada, hoje foi vice-diretor, eu sei bem o que é a vida de professor em casa. E aí do tempo do mimeógrafo, no cheirinho de álcool em casa o tempo todo. E aí não tinha mais como conciliar o tempo, né? Ou seja, eu estava comprometendo na escola e não conseguia fazer o que precisava fazer na empresa. E o nosso salário cada vez mais aviltado, né? Ou seja, o professor do Estado sempre culpado pela crise do Estado aqui, né? Sempre, entra governo, sai governo, o culpado é o professor, né? E não é?
Claro que não, né? E aí estamos aí 8 anos... Então talvez sejam os brigadianos. Nos últimos 2 governos aí, são 0% de reajuste, nem inflação. Então tive que fazer uma opção, olha, vale mais a pena eu ficar na minha empresa, me dedicando à empresa. E daí eu pedi uma licença interesse, né? Uma licença não remunerada, né? Por 2 anos, para tocar minha empresa, né? Enfim. Eu também tinha uma ideia de ir para a vida acadêmica, fazer doutorado, também tive que cancelar, né? E aí veio a pandemia, né? Que necessitou mais esforços da gente ainda, mais criatividade, enfim, para a gente poder... Como é que foi atravessar a pandemia com o restaurante? Ah, muito difícil. Nossa, é que assim, ó, a gente pode falar um pouco sobre a pandemia? Podemos falar, claro. Eu acho que houveram, né, muitos erros dos gestores públicos, né? Eu gosto de sempre pegar alguns exemplos importantes de fora do mundo, né? Porque o poder público nos impôs uma série de restrições para abrir, né? Nada contra. Eu acho que tem alguns momentos que realmente tinha que fechar mesmo, que não tinha condição. Realmente, né, a gente tem que se preocupar com a vida, em primeiro lugar. Não sou daqueles que tinham que abrir de qualquer jeito, deixa bem claro isso. Só que na medida que o poder público nos exige restrições, qual é a contrapartida oferecida para nós? E esse que é o ponto. Quer dizer, tu para, mas eu tenho o salário aqui garantido, e tu? Então as contrapartidas foram muito... poucas para o empresário. Né? Nossa. E vieram tarde e pouca, né? Então, tu vai pegar exemplos do Japão, Europa, houve um pacote de ajuda, principalmente as pequenas e médias empresas, né, que não, familiares, assim, que não tem onde se socorrer. Vivendo do dia a dia. Depende daquele Vivendo trabalho. do dia a dia. Ofereceram capital de giro, 2, 3 anos de carência, juro negativo. No Japão era juro negativo. Tem um amigo meu que está no Japão, era juro negativo, 2 anos de carência. Então aqui veio um pacote de ajuda muito tímido, poucos puderam pegar, atrasado, né? Com prazo de carência mínimo. Aí quando veio, a carência acabou, vamos ter que começar a pagar, a pandemia se agravou. Enfim, agora a gente está, hoje na realidade eu estou trabalhando para pagar empréstimo bancário. E nesse período todo, é bom lembrar assim, eu não demiti ninguém. E fiz um processo de ampliação da empresa. Segura nesse ponto do não demitir ninguém, para a gente continuar logo depois aqui do nosso intervalo, porque eu fiquei aqui cheio de perguntas para te fazer. Já voltamos aqui, é rapidinho. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. A Cooperativa de Trabalho e Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Voltando aqui o Conversa com Zambrano, empresário e professor, e eu vou perguntar bastante agora nesse segundo bloco para ele como que essas duas coisas agem na mente dele aí na hora de tomar decisões da empresa. Nós estávamos falando sobre a pandemia e que o Paulo não demitiu ninguém lá no restaurante Piatto di Nono. Quantos empregados tu tem lá, Paulo? Então, de 12, eu acho, 10 ou 12. É bastante para o tamanho do empreendimento, 12 é bastante gente. Agora me conta assim, ó, eu vou fazer um resumo do que tu me falaste para te entender a minha dúvida. Tu ia para uma área de mecânica e te sentiu, isso não é para mim, eu vou para a área de história. Mas daqui a um pouco tu optou em também suspender a carreira de professor para se dedicar
a carreira de empresário. Aí vem uma pandemia arrasadora para todo mundo, mas principalmente para essa área, digamos assim, de atendimento ao público noturno, seja ela de eventos, de restaurante, enfim, parece que o mundo tinha que encerrar às 5 da tarde, que 6 horas o vírus ia chegar no Transurb e assim ia devastar quem estivesse na rua. Essa é a minha opinião, não é a do Paulo. Estou exagerando um pouco para botar esse panorama. O contraponto de ter que fechar tudo, e eu sofri isso na pele, porque o fórum fechou esse tempo todo, vou usar uma palavra bem chula, mas é como eu penso, um arreguinho num imposto ou outro que a gente tinha que pagar. De resto, para ter renda, não tinha nada de ajuda de governo nenhum. E aí eu enquadro todos, municipal, estadual e federal, e friso, essa é a minha opinião, não é a do Paulo. Isso tudo é para embasar a minha pergunta. Paulo, tu está lá no meio de uma pandemia, tu parece que tinha aquela vocação do professor de estudar história e eu tenho certeza que nesse momento tu começou a olhar para trás na história de momentos da humanidade para passar dessa crise. Ou não foi assim? Dá para fazer alguma relação. Isso, me faz essa relação. Como que tu viu tudo isso? Como que o Paulo professor, o Paulo empresário, o Paulo militante político, esse Paulo todo aí, como é que tu enxergou isso aí? Ao longo da história, a humanidade passou por diversas crises, né? E na crise a gente vê o de melhor e o de pior dos seres humanos, né? Grande ponto. Né? A gente vê o de melhor e o pior. Eu tinha uma equipe já, comigo há já vários anos na empresa, tem uns que eu tenho 3, 4 funcionários que estão comigo desde o início, né? E eles vêm me perguntar, e aí? E nós? E aí tu começa a projetar como eu vou deixar essa gente na mão. Eu falei assim, não, vamos trabalhar na perspectiva de garantir emprego de todo mundo. Não, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E aí a gente foi levando, né? Pega empréstimo daqui, corta para o Labore, pessoal, corta gastos pessoais, vai para banco, reordena a empresa toda, com foco mais no delivery, na entrega, nos congelados. E a gente foi indo, né? E aí a gente foi... E ainda mais eu tinha um problema que eu estava em obra. Eu comecei minha obra de ampliação na minha pizzaria em novembro de 2019, para concluir em abril, maio de 2020. Em março vem março estourou. E eu captei dinheiro no banco, eu não tinha dinheiro para fazer a obra. E para ir trabalhando e pagando. Exatamente, eu comecei a abrir, comecei a pagar o financiamento e tal. E aí eu tenho que pagar o financiamento da obra, né? Restrições de abertura. No primeiro momento a ajuda não veio, né? Aí veio mais adiante já pequeno recurso a nível nacional, né? Que veio um crédito ali do BNDES, mas muito pequeno, para poucos, né, também. E aí a gente foi pegando dinheiro daqui, pega dinheiro emprestado lá, pega um parente aqui, corta de investimento, pega um pouco de dinheiro pessoal que o cara tinha, né? E vai indo, e corta na carne, já está no osso, né? Claro. Não tem mais aonde cortar agora. E agora a gente trabalha, né, para pagar esses empréstimos, né? E tem perspectiva dessa melhora? Sim, a gente percebe com a vacinação, né? A partir de junho, julho, a gente percebeu que a população está começando a se sentir mais segura, está começando a sair de novo. E tem condições de dinheiro? Não tem uma crise financeira tem, começando a gente junto? Percebe sim, com certeza, né? O cenário econômico não é bom, né? O cenário econômico não é bom, né? Mas em comparação ao ano anterior, enfim, onde não podia ninguém sair, enfim, em função da pandemia, a gente percebe que com a vacinação houve um acréscimo, né? de pessoas, agora reservas de final de ano, a gente percebe que está começando a gente respirar um certo ar de normalidade ainda, né? A pandemia não acabou ainda, né? Deixa bem claro que ainda tem alguns cuidados, né? Mas no ritmo da vacinação... Vai voltar ao que era anterior? Até o nível de clientela, assim, já atingiu de volta o que era antes? Ainda não. Porque eu falei no início do bloco que a pandemia mudou muitas relações de trabalho. Sim. E o fenômeno do home office, né? Então, pegar um exemplo, eu tinha muitos clientes de segunda a sexta ao meio-dia do polo de informática. Mas as empresas não voltou parcial.
E muitos trabalhadores O ficarão, hábito mudou. vão continuar a ficar em casa. Muitas empresas vão reduzir espaços. Conheço, inclusive, empresas já estão reduzindo espaço e trabalham home office. Então, as pessoas... aí deu o fenômeno do delivery, né? Ou seja, as pessoas estão pegando delivery e não estão indo no restaurante comer. Né? Então, acho que tem um fenômeno de transformação, de mudança nas relações de trabalho. Né? Então, a gente percebe que o público, eu acho, não vai ser o mesmo. O público vai continuar em casa, em home office. E o público da noite? E o da noite gradativamente está melhorando em função da pandemia. Daí, né? Então, né, mudou um pouco o perfil do cliente, né? Ou seja, muitos migraram para o delivery, porque estão em casa, trabalhando em casa, né? Não saem mais com os colegas para almoçar, enfim. Né? Mas o da noite está começando gradativamente, né, se consolidar novamente. E essa mudança de hábito mudou o que o público pedia no cardápio também ou continua carros-chefes os mesmos? Não, mas quem continua gostava da mesmo massa no carbonara, delivery é a mesma gostava coisa. da massa carbonara, pedia carbonara, quando tinha pedido carbonara via delivery, né? Então, assim, isso não teve grande mudança, assim, né? Só que a empresa, nós tivemos que reestruturar a empresa, né, para o delivery, para o telebusca. Porque é diferente o atendimento para a ali telebusca, presencial. ou para a linha dos congelados, que é uma linha de congelados também, né? A pandemia deu um up nos congelados, né? Para as pessoas poderem cozinhar em casa, enfim, poder pegar comida e cozinhar em casa, descongelar, enfim, comer, fazer uma comida rápida. Então, tu teve que se reinventar como empresário, né? Ver o que está acontecendo. E o Paulo, professor, não volta mais? Olha, eu tenho mais um ano para me decidir, um ano e meio para me decidir se eu volto. Mas a minha tendência é não voltar pela situação do desrespeito ao educador, né? Os últimos 2 governos do Rio Grande do Sul aqui, é um absurdo o que foi feito. Os professores da rede pública estadual, enfim, nem inflação. Meu garçom hoje ganha mais que o professor da rede pública estadual. Então, é aviltante, sabe? Então, custa mais caro eu ir trabalhar e eu tenho que pagar 2 pessoas para fazer o que eu faço na minha empresa. Então eu falo isso com... Dói? Dói, porque, imagina, investir quantos anos de estudo, e eu gosto de ler. Por isso eu estou te provocando, de estudar, até onde de pesquisar, tu aguenta não dar aula eu mais. sempre fui um professor pesquisador, assim, fiz trabalho de pós-graduação pesquisando, né? Enfim, trabalhei já na Secretaria de Educação, já fui diretor de escola, vice-diretor, já fui coordenador pedagógico, assim, né? Então, Foi diretor em qual escola? Vice-diretor, aliás. Eu fui em 2, 3 escolas aqui em Novo Hamburgo. Então, então é com dor muito. E quem é que vai contar essa história dessa fase da pandemia? Isso é tarefa para os historiadores daí, né? Vai ter muita coisa que vai ser pesquisada, porque muita coisa vai se transformar, que as grandes crises transformam a realidade, né? E essa é uma crise, né, humanitária, uma crise sanitária, né? E com certeza vai ter os profissionais da história, né, os historiadores que vão fazer a pesquisa. Tu vê que o mundo já está saindo dessa crise, que eu tenho ouvido uma notícia ou outra assim, de que está voltando na China, está aumentando Rússia, o número na Rússia, na Estados Unidos Itália, também, parece também. Estados Unidos. Unidos eu acho que é por uma cabeça dura do povo lá. Uma parte negacionista ali, né? Então, mas acho que o pior já faz passou, uma luta né? política de uma questão de saúde, né? Então, mas assim, eu acho que não vai chegar a níveis como se teve. Como foi? Fechar aqui não fecha mais tudo, será? Que nem foi? Eu acredito que não, né? Porque pelos indicadores, estavam morrendo 3, 4 mil pessoas dia, hoje agora é 200, 300, né? E a ciência deixou bem claro que a vacinação que é resolver o problema e não outras coisas, né? E pena que aqui no Brasil a gente prolongou a pandemia. Eu vou dar uma historinha para você assim, sobre a pandemia, porque acho que a pandemia marcou muito esse período, me atingiu profundamente, perdi pessoas próximas também, enfim. E conheço gente que perdeu um pai num dia e um irmão no outro, sabe? Mexeu com milhares de famílias, né? Com certeza. Destruiu famílias, enfim, né? Muitos órfãos foram deixados por aí, né? Enfim, né? Então é uma coisa assim que a gente não pode debochar disso, a gente não pode diminuir essa questão, né? Então, para ver que nós estamos mal preparados para a pandemia. Minha mãe estava com uma viagem marcada para a Europa em fevereiro ou março do ano passado. E aí em dezembro, janeiro, em um mês, 2, já ligaram. Lá já estava. Cancela tudo, devolveram o dinheiro, não dá. Então nós já tínhamos, né,
Você sabia desde dezembro que ia chegar aqui em ia março. chegar, enfim e tal, né? E aí, tem um garçom meu que voava numa companhia aérea, a companhia demitiu muita gente e veio trabalhar novamente comigo. Cara, muito bom, um guri que mora ali em São Leopoldo. E ele falou assim, até 18, eu vou até final de março. Não tinha protocolo. Ele pegava a máscara do kit de primeiro socorro e usava, que não tinha protocolo, ou seja, não tinha nada. Você achava que aqui não ia chegar? Exatamente, ou seja, não foi montado um gabinete de crise. Para se preparar. Chama as Forças Armadas, chama tudo, tranca para o aeroporto, tranca. Tu ia entrar no aeroporto, não tinha um álcool gel, não tinha uma ambulância para fazer, não tinha um cara medindo temperatura, as pessoas estavam entrando aqui. E não teve um plano de contenção, porque era uma gripezinha, né? Então, não tive um plano de contenção, né? As Forças Armadas não foram... Na crise que as Forças Armadas fizeram nada. Passaram lá do meu apartamento, correndo lá, 1, 2, 3, 4, sabe? Mas, né, cuidar das fronteiras secas, dos aeroportos, dos portos, por onde entrava gente, controle de hospital de campanha. Para que contratar o hospital de campanha? Nós estamos em guerra, é a guerra contra o vírus. O que as Forças Armadas fizeram? Quase nada. Me desculpa dizer, né? E aí, o hospital de campanha, as Forças Armadas têm que saber fazer, precisam ter treinamento para isso aí, são uma guerra. Eu estava numa guerra. Quer dizer, não tinha protocolo, não tinha prevenção nenhuma. Quando veio, entrou de roldão, né? Quando o vírus veio, porque não tinha nada foi preparado. Não tinha, nos países europeus, Japão, Estados Unidos já tinham política de crédito para socorrer as empresas, porque sabiam que teria que ficar fechada. Nós não tínhamos nada. Chegou ali, a março começou a fechar tudo, o primeiro crédito do governo entrou em setembro, outubro. 6, 7 meses depois, 6, 7 meses depois, quantos já quebraram, estavam enforcados, pequenos negócios familiares. Quer dizer, não houve uma articulação, não houve nada, não houve nada. Isso para quem ainda teve alcance desses créditos, muito já exatamente. estava endividado e não conseguiram nem pegar o dinheiro. Exatamente, veio para poucos, né? E eu ainda consegui pegar uns trocos. Mas quanta gente não conseguiu? Eu não posso ficar feliz que eu consegui, os outros não conseguiram. É ser medíocre, né? Claro. Ficar feliz que os outros quebraram e eu não quebrei. Isso é uma perceber, ser medíocre, né? Porque teus clientes vêm dos outros, os outros têm que estar bem para ver pra ti. Então, então, isso acabou, sabe? Mostrou assim, a falta de coordenação, né, de preparação, como foi feito tudo errado. Né? E então a pandemia aqui se prolongou. E aí se focando em cloroquina, em ivermectina, e não sei o que, se negando a vacina. Quer dizer, então essa pandemia ela foi prolongada, tanto é que nós somos o segundo em morte no mundo. Né? Então a gente não pode diminuir essa questão. O impacto econômico, né? Quanto tempo eu vou ter que trabalhar ainda para pagar meus empréstimos bancários? Acho que vamos mais 5 anos para frente no Entendeu? mínimo Assim, para tapar não alguns tem, buracos, quem conseguir tapar. Então assim, a coisa não é pouca coisa isso, não é pouca coisa. Não. Né? Então, isso vai mudar. Aí eu falou assim, a questão do professor e empresário, assim, cada vez eu tenho que ficar mais focado nesse empreendimento, não posso deixar minha mulher sozinha, né, ela está sobrecarregada também. Então ela pediu, Paulo, me ajuda, que a gente está precisando nesse momento difícil. E é com muita dor no coração que a tendência é muito grande de eu não voltar mais, né? Que pena. Paulo, adorei nosso papo. Que bom, e eu também espero gostei. que tudo melhore. Mas eu vou deixar aqui assim minha pimentinha no final. Eu espero que um dia eu sinta em ti a necessidade de ainda ser um professor, nem que seja de um curso especial particular, não. Mas ainda vou te ver lecionando alguma coisa. O ato de lecionar, isso eu não larguei no sentido de trabalhar em cursinhos pré-vestibulares populares, né, continuar estudando, né, porque eu gosto de estudar história, enfim, né, isso eu jamais vou deixar, né, isso eu vou levar de forma paralela. Mas talvez a sala de aula, aquele ofício diário da sala de aula, um compromisso de horário, enfim, eu vou tentar, se eu consigo. Mas é que te brilha o olho quando fala no magistério, não, é a tua vocação. É minha vocação. É tua vocação. Quantos anos eu investi na minha vida? Né? 2 faculdades, 2 pós-graduação. Pode mudar a forma, isso eu concordo. Mas que vai voltar a ensinar alguém, vai. Então, se eu conseguir, talvez, se eu voltar com uma carga horária reduzida, que eu consiga, mas não como antes, 40 horas altas, tocando direto. Mas um dia o cara cansa também, né? E aí, né, como te falei, a questão do nosso empreendimento, e agora nós inovamos com uma pizza de fermentação natural, ou seja, uma pizza diferenciada, ou seja, com material importado, com farinha italiana. Qual é o telefone lá para o pessoal? 3592-0020. 3592-0020. Alguma rede social que tu queira destacar? A gente tem ali o Instagram. Instagram, enfim, né? Piato, com 2 T's.
2 T's e 2 N's, né? 2. Piatto di com nono. DI de Nono, dois nono com 3 N's, um no início e 2 depois. Nono, que é o vô, né? Que é o É o vô, prato do vô. vovô, prato do Prato do vovô, vovô. né? Que era homenagem ao meu sogro, que começou a brincadeira Claro. toda, né, no interior do estado, né? E eu recomendo. E Muito. então, nós temos uma cozinha italiana típica, uma comida totalmente artesanal, sem adição de produtos químicos, enfim, conservantes, aromatizantes, ou seja, toda uma produção de comida totalmente artesanal, né? E a pizza também totalmente artesanal, feita com fermentação natural, de 24 a 48 horas, né? Então, tu vai comer a pizza, vai sair levezinho, Que coisa boa. já fiz a fermentação, né? Então, fiz um investimento muito grande ali e nós tínhamos que trabalhar para pagar o Vamos lá, investimento. vamos levar gente e as pra dívidas comer lá, aí porque que vale a pena. ficaram na pandemia, né? Então, Foi um super papo aqui com o Paulo, lá do Piatto di Nono. Tenho certeza que você gostou. Continue aqui na programação da Vale TV.